Então, boa tarde a todos. Tudo tranquilo? Então, vamos lá então. Continuando o que a gente estava discutindo no último encontro, hoje nós vamos falar desse conceito de sequência de Cauchy, que é um conceito importante também para a gente discutir completude, tá? E se der tempo, vamos já começar a falar de séries hoje também. Então, uma observação que meio não tem nada a ver, esse nome sequência de Cauchy, né, em homenagem a Cauchy, eu não gosto de nomes que são em homenagem às pessoas, mas porque eu não gosto de culto à personalidade, mas esses nomes são muito consagrados, já teoremas, etc., então a gente usa. Mas enfim, só um comentário nada a ver, e vamos falar do conceito em si, né? Bom, então, a primeira coisa, vocês devem estar observando que essa definição que eu estou colocando aí de sequência de Cauchy, ela tem aquela mesma música, né? Aquela mesma melodia. Ela... Vocês estão me ouvindo bem? Mais alguém está com problema no áudio? Não, estou ouvindo bem. Hum. Deve ser aí então, Adriano. Deixa eu até aumentar aqui, peraí. O microfone não está normal. Ainda está ruim, Adriano? Enfim, se qualquer coisa, digam, tá? Se tiver ruim o som. Bom, mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, vocês devem ter percebido que essa definição aí, né, tem uma estrutura bem parecida com a definição de convergência, né? Beleza? Né? Então, qual é a diferença? A diferença é que, em vez de dizer que a partir do n0 a distância entre os termos da sequência e o limite fica menor do que epsilon, essa definição diz que a partir de um certo n0, a distância entre quaisquer dois termos da sequência fica menor do que epsilon. Então, não é a distância entre os termos da sequência e um ponto que será o limite. É a distância entre os termos da sequência entre si, uns para os outros. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, da mesma forma, aliás, de forma análoga, que a definição de limite diz que a distância entre os termos da sequência fica arbitrariamente pequena para índices suficientemente grandes, essa definição está dizendo, aliás, isso que eu acabei de dizer, mentira, foi essa definição aí, né? A distância entre os termos da sequência fica arbitrariamente pequena para índices suficientemente grandes, beleza? A definição de limite diz que a distância entre os termos da sequência e o limite fica arbitrariamente pequena para índice suficientemente grande. Então, no caso, é a distância entre os termos da sequência. Então, os termos vão ficando arbitrariamente próximos uns dos outros. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tá tranquilo? Tá. Então, olha só, vocês lembram, eu queria saber quem lembra, quem não lembra, de ter visto esse conceito na graduação. Se alguém não lembra de ter visto. Isso. É um conceito que é bem importante em análise na reta, né? Enfim, alguém não lembra? Pode falar aí. De ter visto na graduação. Amaral, mais alguém?
Tá, então quem já viu esse conceito na graduação, vocês têm alguma intuição sobre o que quer dizer esse conceito de sequência de Cauchy, ou é algo misterioso que não faz sentido? Alguém quer falar alguma coisa nessa direção? Então, ninguém quer falar nada, isso quer dizer o quê? Que é Ah, super. então, Fala. então, olha só, boa tarde, pessoal. Eu lembro de ter visto isso, né? Mas assim, é, a professora construiu o conjunto dos reais a partir disso, né? Ela falou de sequência, foi aquilo que você falou. Existe essa possibilidade, mas você seguiu um outro caminho. Mas Uhum, ela fez isso, ela falou de sequências, depois ela fala da sequência de Cauchy e tal. Mas assim, tipo, quando eu falo que eu vi, é no sentido de, tipo assim, eu sei do que você está falando, mas uhum, não tem muito um contexto, assim. Acho que ela vai dando coisas, ela foi, né, dando coisas, assim, só para, tipo assim, em algum momento ela falar que a reta não tem buraco, entendeu? uhum, Porque os termos vão se aproximando de forma que não vai ter um buraco ali quando a gente for pensando, uhum, sei lá, para essa questão de ir completando esses buracos com os outros números. Mas não foi nada muito assim trabalhado, foi mais. Eu já disse isso aqui, né? A minha análise real foi tradução simultânea do livro do Barton, e não é exagero, uhum, foi isso mesmo. A professora uhum, copiava o livro do Barton no quadro em português. uhum. Então, Sei. assim, não tinha. E quando você perguntava a ela, tentava tirar uma dúvida, ela falava assim: tá no livro. Ah, é? Sabe? E, tipo assim, ela é uma excelente pessoa. Uhum, Ela só não era a área dela, porque ela decidiu dar análise naquele período pela primeira vez na vida. Então, assim, foi isso. entendi. Então, eu não Tá, tenho muito assunto, assim, para discutir sobre, entendeu? entendi. Acho até que eu já sei quem é, então. Mas enfim, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, é nesse sentido mesmo que eu estava perguntando, né? Se para quem já viu isso, se esse conceito faz sentido para vocês, entendeu? Vocês têm uma familiaridade com o que quer dizer isso. E entender isso tem a ver com entender a importância desse conceito dentro dessa discussão sobre completude, tá? Então, um aspecto importante disso é o que a Adriana falou, que existe uma construção para o conjunto dos números reais equivalente àquela que nós discutimos aqui com Corda e Dequinde, que é feita via sequência de Cauchy, que eu até vou mostrar um pouco, assim, eu até acrescentei 2 slides nesse PowerPoint aí ontem, falando que não tinha, falando sobre isso, já está atualizado lá, tá? Quem quiser pegar. Beleza? Então, uma possibilidade, então isso é fazer a construção de R via sequências de Cauchy. Então, isso já mostra a importância. Ou então, como o Diego escreveu aí, uma sequência que vai convergir, tá? É, que é uma coisa que a gente aprende quando quando a gente vê construção de R por outro caminho, geral axiomático. A gente aprende que uma sequência é convergente, quer dizer, antes de falar isso, o Antônio está perguntando, M e N são consecutivos? Não, é para todo M. Então são quaisquer dois índices maiores do que. Dado um epsilon, você escolhe um n0, igual a gente fez lá nos exercícios de convergência. Só que a distância entre quaisquer dois índices depois desse n0 fica menor do que epsilon. Então quer dizer que os termos da sequência eles vão ficando arbitrariamente próximos uns dos outros. Por isso que não é consecutivo, entendeu? Certo? E essa discussão do consecutivo ou não, daqui a pouco a gente vai voltar a ela quando a gente falar da série harmônica, tá? Na verdade, quando falar de séries, que aí acho que fica até mais claro isso, mas enfim. Nesse caso aí não é consecutivo, são quaisquer dois índices a partir do N0, beleza? Tá? Então, dado um raio epsilon,
você consegue um N0 a partir do qual as quaisquer radioidentas ficam menores do que esse raio epsilon, tá? Bem, a distância entre eles. Bom, o Diego falou, é uma sequência que converge. Vocês conseguem, então, pensar numa maneira de uma sequência de Cauchy não ser convergente? Porque, veja bem, quando a sequência é convergente, os seus termos ficam arbitrariamente próximos uns dos outros. Beleza? Tá? Não estou falando tudo errado, gente. Quando a sequência é convergente, os seus termos ficam arbitrariamente próximos do limite, que é um ponto A. Quando a sequência é de Cauchy, os termos ficam arbitrariamente próximos entre si. Tranquilo? Certo? Então eu quero perguntar o seguinte, que não tem certo ou errado, tá? Para pensar assim, é possível ter uma sequência de Cauchy que não seja convergente? E é possível ter uma sequência convergente que não seja de Cauchy? Ou são sinônimos? Alguém quer falar alguma coisa? O Diego falou sinônimos. Lucas está falando da série alternada. Está falando a série ou a sequência mesmo? Uma série somatória ou não? Uma sequência? Sim. Então, Lucas. Então, vamos primeiro fixar nessa pergunta. É possível. O Diego está falando que são sinônimos, tá? É possível uma sequência ser convergente e não ser de Cauchy? Acho que a resposta do Lucas foi para essa pergunta, certo, Lucas, ou não? Não, eu tava Ao pensando. contrário, Eu tava pensando ao contrário. Direito. Então, mas por que você acha isso? Por que você pensou nessa sequência? Alternada, especificamente. Porque, não sei, se você pega uma série. Porque, teoricamente, os termos da série de negativos iriam convergir para um lado e os de positivo iriam convergir para o outro, né? A não sei que eu esteja totalmente enganado. Entendi. Não, entendi agora o que você quis dizer. Mas nesse caso, Lucas, eles não vão ficar próximos uns dos outros. Isso tem a ver com a pergunta do Antônio. Porque repara só, são todos os índices a partir de um certo N0. Então, se tem um pedaço que vai para um limite positivo e outro pedaço que vai para um limite negativo, não tem como eles ficarem próximos uns dos outros, entendeu? Por isso que é para todo MN a partir de um N0. Ô, Vitor. Fala. Mas se a gente usar aquela sequência que era alternada, que você falou que todas iam para o zero, aí vai funcionar. Vai, mas eu acho que sim, aí vai. Mas o que o Lucas falou é outra coisa. Certo, Lucas, ou não? Certo, deixa eu falar outra coisa. Isso. Então, mas no caso que o Lucas falou é que faz de conta que tem um pedaço que vai para mais infinito, outro pedaço que vai para menos infinito, ou um pedaço que vai mais para um pedaço que eu digo uma subsequência, né? Um pedaço que fica positivo e um pedaço que fica negativo, certo? Aí não tem como ela ser de Cauchy, porque eles têm que ficar próximos uns dos outros para todo MN maior que um certo N0. Beleza? Certo, Lucas? Entendeu? Tá bom. Então, mas justamente por isso que eu acho que é legal pensar em exemplos, porque quando a gente pensa em exemplos, nos ajuda a entender o conceito. Beleza? Mas então vamos pensar nessa pergunta primeiro. É possível ter uma sequência convergente que não seja de Cauchy? O que vocês acham? Não tem certo ou errado, tá? É para dar ideias mesmo.
Alguém tem mais alguma? O Antônio falou, penso que não é possível. Fala aí, alguém abriu o microfone. Quem é? Eu mesmo. Tá. Eu acho razoável por conta dessa questão do tamanho do Epson. Então, você pode pegar um Epson tão pequenininho aí, como você quer, e se a sequência ela é convergente, né? Se os termos estão convergindo ali para um determinado lugar, então você pode pegar um epsilon tão pequenininho, tal que a partir daquele xn0 ali, eles vão ter 2 a 2 diferença menor que epsilon. Pronto, justamente isso aí. Então, olha só, baseado nisso que o Antônio falou, se eu falo que a sequência é convergente, quer dizer que os seus termos ficam arbitrariamente próximos de um limite, tá? Que é um ponto A fixado na reta. Agora, é possível os termos ficarem arbitrariamente próximos de um ponto fixado na reta, sem que eles fiquem próximos entre si? É possível isso ou não? Vi Daisy balançando a cabeça. Mais alguém quer falar? Entenderam a minha pergunta? Tem a ver com o que o Antônio falou, tá? Vou repetir a pergunta. É possível os termos ficarem próximos de um limite de um ponto A sem que eles fiquem próximos entre si? Não, porque, tipo assim, essa questão do epsilon, se eu for diminuindo o epsilon e ainda assim os termos estão próximos desse limite, tipo, eles vão estar próximos dos outros termos, porque não tem como. É como se a gente se fosse pensar numa bola. Você vai diminuindo o raio da bola, tipo, o limite é o centro daquela bola. Você vai diminuindo o raio da bola e os termos a partir de um N0 estão ali dentro, conforme você vai diminuindo a bola, eles vão se aproximar mais. Tipo assim, vai Perfeito. diminuindo o epsilon, né? Exatamente. O limite é o centro dessa bola, exatamente. Então, perfeito. Todo mundo entendeu o que a Adriana falou? Tá. Então agora, só para assim, amarrar melhor essas ideias, a gente vai demonstrar o teorema em seguida, tá? Para amarrar melhor essas ideias, eu quero chamar a atenção para o seguinte. A gente está definindo limite, falando desses conceitos em R, tá certo? Mas o conceito na reta, né? A gente está falando tudo aqui análise na reta, né? Mas o conceito de convergência, conceito de limite e de sequência de Cauchy também, eles dependem basicamente de uma coisa, que é a noção de distância. A gente está falando, né, que a Adriana falou, estão próximos, a distância é menor do que epsilon, beleza? Tranquilo? Então, a definição de convergência e a definição de sequência de Cauchy dependem basicamente de uma noção de distância, tranquilo? Então, por exemplo, o que eu estou falando? A gente está falando de convergência na reta, mas a gente poderia estar falando também de convergência no R2, no Rn, beleza? Bastaria para isso, em lugar do módulo, colocar norma, porque aí no caso esses termos x, n, em vez de ser um número real, eles seriam um vetor, ou um número complexo, beleza? Isso que eu estou falando. Qualquer conjunto onde a gente define uma distância, a gente pode falar de convergência. Tá claro isso para todo mundo? Certo? Por quê? Porque os índices são números naturais. Então eu tenho uma ordem ali, mas essa ordem é a ordem dos números naturais. Tá tranquilo? Que é o conjunto dos índices. Então o que eu preciso o conjunto dos índices é sempre os números naturais. Então o que eu preciso para falar de convergência é uma distância no conjunto dos termos. O conjunto dos termos, dos x, no nosso caso, é R, mas poderia ser R2, complexos, Rn. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá tranquilo? Isso é importante porque eu vou falar em seguida, tá?
E lá se chama de Cauchy também, Vitor? Chama. Eu posso falar sequência de Cauchy em RN. Entendeu? Certo? Só tender a infinito que aí não faz mais sentido, né? Porque no R2, por exemplo, não tem uma direção. Porque em R você fala de tender a mais infinito ou a menos infinito. No R2 tem infinitas direções, né? Não faz sentido falar disso. De tender a infinito. Mas de sequência convergente, sequência de Cauchy, você pode falar em qualquer lugar que tenha uma noção de distância. Tranquilo? Basta, no lugar onde está escrito módulo, ali, eu poderia escrever distância de xm a xn. Entendeu? Que no caso do Rn seria o módulo da diferença dos vetores. Tá legal, pessoal? Isso aí tá na boa? Sim, Antônio. Só tô vendo Antônio e Deise balançando a cabeça. Mais alguém? Certo? Então, por que eu estou destacando isso? Voltando à pergunta que eu tinha feito antes. É possível os termos da sequência estarem próximos do limite e não ficarem próximos entre si? A resposta que vocês deram é não. Né? Que a resposta... Porque se eles estão próximos do limite, é como se o limite aproximasse eles também. Tá? Então, existe uma propriedade da noção de distância, certo? Que diz exatamente isso. Que é uma propriedade muito familiar de vocês, que a gente fala na educação básica, e que fala basicamente o seguinte: se eu controlo a distância entre 2 pontos e um terceiro, então eu controlo a distância entre esses dois. Que propriedade é essa? Falem aí. Quando eu falar, todo mundo vai falar, ah, isso. Desigualdade triangular, que o pessoal colocou ali. Concorda? Beleza? A desigualdade triangular, ela diz exatamente isso. Se eu tenho 2 termos que estão próximos de um terceiro, então eles não podem estar arbitrariamente longe um do outro. Beleza? Certo? Mais precisamente, se a distância se eu conheço a distância entre 2 pontos e um terceiro ponto, quanto pode ser, no máximo, a distância entre esses 2 primeiros? O que a desigualdade triangular diz sobre isso? Fala aí. Menor ou igual, né? Certo? Beleza, pessoal? Se eu tenho 2 pontos, B e C, se eu sei que a distância de B até A é D1 e a distância de C até A é D2, então a distância entre B e C é no máximo D1 mais D2. Beleza, pessoal? Alguém se perdeu? Tá tranquilo? Só vi Diego e Cid responderem aí. Mais alguém? Alguém viajou? Então, é a desigualdade triangular que a gente vai usar para demonstrar esse teorema aí. Toda sequência convergente é de Cauchy. Esse teorema diz exatamente isso, beleza? Diz que se eu tenho uma sequência cujos termos ficam arbitrariamente próximos de um limite, então eles têm que ficar arbitrariamente próximos entre si. É isso que esse teorema diz. E para demonstrar esse teorema, a gente vai usar esse teorema uma consequência da desigualdade triangular. A gente vai usar só a desigualdade triangular e a definição, óbvio, as definições. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido isso, Antônio, Adriana? Sim. Isso aí, tipo assim, é uma formalização daquilo que a Adriana falou, tá? Então vamos lá, colocar a demonstração. Então eu vou pegar uma sequência, por hipótese, eu estou supondo que ela é convergente para A pertencente a R.
para um A. A minha tese é mostrar que ela é de Cauchy. Alguma dúvida? Então, para isso, como eu quero mostrar que ela é de Cauchy, eu tomo um epsilon maior do que 0. E eu quero mostrar que essa sequência se encaixa naquela definição que está escrita ali em cima. Tá? Mas, por hipótese, eu sei que existe um n0 pertencente a n, tal que, para todo n maior ou igual que n0, a distância de xn até aquele a, que é o limite, é menor do que epsilon. Então, essa última linha que apareceu aí, eu estou aplicando a hipótese, que é a sequência é convergente. Alguma dúvida nisso? Beleza? Posso continuar? Então, ai, gente, espera aí que travou aqui, só um segundo. Pronto. Então, olha só. Agora eu vou pegar mn maiores do que aquele n0. Tá tranquilo? Então, como mn são maiores do que aquele n0, eu tenho que a distância de xm até a é menor do que epsilon e a distância de xn até a é menor do que epsilon também. Tá tranquilo? Tá? Então, antevendo o que eu vou escrever em seguida, usando a desigualdade triangular, se a distância de xn até a é menor do que epsilon e a distância de xm até a é menor do que epsilon também, pela desigualdade triangular, a distância de xm até xn vai ser no máximo quanto? Respondam aí, por favor. Epsilon. Oi? Seria no máximo... Ah, não. Eu pensei no máximo epsilon, mas... Não, não é. Ela Faz podia o ser igual a epsilon. Mas faz o desenho. Faz um desenho mesmo, assim, você marca 3 pontos. É até melhor desenhar no R2, né, para a gente visualizar melhor a própria desigualdade triangular num triângulo. Eu tenho xm, xna, tá tranquilo? Então, essa distância de xm até a é menor do que epsilon, essa distância de xn até a é menor do que epsilon, então a distância de xm a xn vai ser, na pior das hipóteses, quanto? Fala aí. Desenha um triângulo. Fala, Jonatas. Eu tinha pensado em 2 epsilon, mas não sei se está certo. Sim, tá certo. Mas também não tem certo aqui, né? Mas perfeito. Entenderam o que o Jonatas falou? Pensa no R2 mesmo, que eu acho que é até mais fácil de ver. Você tem xm, xn aqui e a aqui, tá? Essa distância aqui é menor do que epsilon, essa distância aqui é menor do que epsilon, essa aqui vai ser menor do que 2 epsilon. Porque o máximo que vai acontecer é eles abrirem e formarem um segmento de reta, assim, né? Beleza, pessoal? Daisy. Eu sei que não facilita a visualização, mas até algebricamente, se a gente somar uma desigualdade dessas, xn menos a menor que epsilon, e módulo de xm menos a menor que epsilon, a gente vai chegar à mesma conclusão. Lógico que sem visualizar, né, a distância. Então, acho que é isso aí que apareceu agora, desde que você estava falando. Ah, sim, sim. É porque eu comecei a fazer isso algebricamente. Isso, exatamente. Então, eu estou falando isso geometricamente para ajudar a entender. Tá? Mas aí eu fiz essa conta aí algébrica. Então, o que eu fiz aqui? Eu parti da distância xm e xn, aí somei e subtraí a aqui, né? E aí depois apliquei a desigualdade triangular. Aí cada uma desses módulos que aparecem aqui são menores do que epsilon. Então, a soma deles é menor do que 2 epsilon. Tá legal? Certo, Jonatas? Tá na boa para todo mundo? Ok, tá na boa. Tá na boa para todo mundo isso? Todo mundo conseguiu visualizar geometricamente? Certo? Então, repara, com isso a gente demonstrou o teorema, tá? Porque o que a gente
demonstrou? A gente demonstrou que a partir desse N0 aqui, para quaisquer dois índices que eu pegar maiores ou iguais que esse N0, que está aqui, Mn maior do que N0, eu tenho que a distância ficar arbitrariamente pequena, tá? Não tem problema. Aí, de novo, aquela coisa do fácil ver que, tá? Não tem problema aparecer esse 2ε no final, tá certo? Porque o que está escrito em cima na definição seria epsilon, tá tranquilo? Beleza? E apareceu no final 2ε, isso não fez diferença nenhuma, porque o papel desse epsilon na definição é dizer que essa distância é arbitrariamente pequena, que ela fica menor do que qualquer epsilon. Tá legal? Então, nesse sentido, tanto faz. Que eu falo que se eu falar que ela fica menor do que qualquer 2ε, eu também estou dizendo que ela é arbitrariamente pequena, porque esse 2ε também é qualquer número, tá? Beleza? Certo? Então, o fato de aparecer esse 2ε no final não importa, é irrelevante. Alguma dúvida nisso? Vitor, então, Fala. quando eu falei no início que ficaria menor do que epsilon, foi pensando naquela questão da bola mesmo. Eu acho que eu tive um cálculo 2 melhor do que a análise. Então, tudo eu meio que fico pensando nessa bola, né? E aí Não, eu é fui bom pensar na pensando bola. que a distância deles, de fato, não poderia ser mais do que o diâmetro. Se o raio fosse Perfeito. epsilon, né, não poderia ser menor do que isso. E aí depois eu lembrei, quando você falou agora, dessa coisa do epsilon e depois aparecer 2ε, eu já vi pessoas fazendo isso só por essa questão de notação, botando lá no início epsilon sobre 2, né? Que aí Então, quando é assim. soma, dá Aham. epsilon, né? Mas assim, meio que Exa tanto faz mesmo. Isso, perfeito, exatamente. Calma. Então, duas coisas na fala da Adriana, tá? Primeiro que eu até devia ter falado isso antes, esqueci. Essa questão do raio do diâmetro é perfeita, para a gente pensar nisso. O que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que esse xm e esse xn estão dentro da bola de raio epsilon. Então, o epsilon é o raio da bola, e eles estão lá dentro. Se eles estão dentro da bola de raio epsilon, a distância entre eles é menor do que o diâmetro. Quem é o diâmetro? É 2ε. Beleza? Tranquilo? Então, é isso que a Adriana falou. A outra coisa, se eu quisesse, né, por uma questão, vamos dizer assim, de toque, uma questão estética, se eu quisesse que aparecesse epsilon no final para ficar, então esse 2 não tem problema nenhum, tá? Ele não está menos demonstrado por causa disso. Mas se eu quisesse que aparecesse epsilon no final bonitinho, o que eu teria que fazer no começo? Em vez de pegar epsilon sobre 2. Tá? Beleza? Então, aqui, se eu quisesse que aparecesse ali nessa linha aqui, em vez de pegar x é menor do que epsilon, eu pegaria epsilon sobre 2, porque é para qualquer epsilon, então pode ser para epsilon sobre 2 também. Beleza? E aí, se eu fizesse isso, no final, chegaria a epsilon. Mas é completamente tanto faz, tá? As duas coisas estão igualmente rigorosas, tá? Qual é o problema que eu quero destacar aqui? O problema é que os livros e muitas vezes os professores colocam esse epsilon sobre 2 lá sem comentar nada sobre isso que eu estou comentando. Então, por que, de onde veio esse epsilon sobre 2, né? Assim, beleza? Então, isso que eu estou querendo destacar aqui, tá? Mas em termos de rigor, tanto faz. Você pegar epsilon sobre 2 no começo e chegar com epsilon no final, ou você pegar epsilon no começo e chegar com 2 epsilon no final. Alguma dúvida? Beleza, pessoal? Aí entra naquela história que você tinha dito na última aula, do livro já ter feito o rascunho antes na hora de colocar. Exatamente. Perfeito, exatamente. Então, o problema é esse que o Jonas falou. Quer dizer, o que eu estou criticando aqui é esse esconder do jogo, entendeu, Jonas? Que é exatamente isso. Né? Que parece que é uma sacação da genialidade. Beleza? Jonatas, quer falar mais alguma coisa?
Não, entendi, compreendi. É bem isso que eu já tinha falado, tá? Certo? Bom, alguma dúvida ainda mais na demonstração desse teorema? Então vamos lá. Agora eu vou fazer a outra pergunta. A gente respondeu aí que toda sequência convergente é de Cauchy. Vamos pensar na pergunta ao contrário. Toda sequência de Cauchy é convergente? O que vocês acham? É possível existir uma sequência cujos termos, né? O que eu estou perguntando? Se ela é de Cauchy, então ela é convergente, tá? Então, seria é possível acontecer uma sequência cujos termos ficam arbitrariamente próximos uns dos outros, então eles vão tipo se embolando assim, tá? Eles ficam arbitrariamente próximos uns dos outros. Eles fazem aquilo que a gente não deve fazer na pandemia, né? Eles vão se aglomerando assim. Mas é possível acontecer isso sem que esses termos se aproximem de um limite? O que vocês acham? Alguém tem alguma resposta? Então, posso dar uma pista? Então, é possível sim, mas só tem um jeito disso acontecer. Que é eles estarem se aglomerando, mas em vez de eles estarem se aglomerando em torno de um ponto, eles estarem se aglomerando em torno de quê? E aí? Eu ia dizer de um buraco, mas acho que não faz sentido. Faz? Não, né? Faz exatamente isso, de um buraco. Tem a ver com a completude, isso. Exatamente, que o Antônio escreveu ali. É eles estarem se aglomerando em torno de um buraco. Então, não tem como eles se aglomerarem em torno deles mesmos. Se eles estão se aglomerando em torno deles mesmos, eles estão se aglomerando em algum lugar. Beleza? Eles não podem estar se aglomerando em torno dele mesmo e estar num lugar flutuante. Eles têm que estar se aproximando de um lugar único. Entendeu? Esse é o único jeito de se aglomerar. Agora, pode acontecer desse lugar onde eles estão se aglomerando não ser um ponto, ser um buraco. Beleza? Deu para intuir isso, que o Antônio falou ali. Uma sequência dos racionais pode ser de Cauchy e não ser convergente, porque nos racionais tem buracos. Beleza? Certo? Então, num conjunto completo, como é o caso dos números reais, toda sequência de Cauchy é convergente. Tá tranquilo? Mas vamos fazer aquele exercício de pensar propriedades que valem R, mas não valem Q. Certo? Beleza? Então pensem numa sequência convergindo para π, por exemplo. Tranquilo? Certo? Que pode ser, por exemplo, a própria sequência dos truncamentos decimais de π, tá? Essa sequência assim, 3,1, 3,14, 3,141, assim por diante. Beleza? Essa sequência aí está tendendo a π. Beleza? Certo? Então, ela é de Cauchy, porque os termos estão ficando próximos uns dos outros. Certo? Mas, se o meu universo é R, essa sequência é convergente. Se o meu universo é Q, essa sequência não é convergente, porque ela está se aproximando de um buraco. Quer dizer, os termos estão se aglomerando, mas eles estão se aglomerando em torno de um buraco. Ficou claro isso? Pessoal. Léo. Vitor, mas o que não ficou muito claro para mim é que a sequência ela não é de N para R? Lá no comecinho, quando a gente pensa de sequência. Não, a gente está falando aqui de sequência de números reais.
tá? Isso. Mas, que eu falei também, Léo, no começo, que uma sequência, de forma geral, é qualquer função cujo domínio é n. Entendeu? Então, eu posso falar de sequências de qualquer objeto matemático. Entendeu? Beleza? Então, posso falar de sequências de racionais também. Sim, mas o que eu estou tentando entender é o seguinte: a sequência, uma sequência de Cauchy, os termos vão ficando próximos um do outro, Isso. mas, como você disse, em torno de um buraco. É, né? Que sim. pode acontecer. Seria um caso de divergência, não é isso? Sim. Uhum. Mas o que eu estou querendo pensar, e aí talvez seja a minha dificuldade, é que, independente de buraco ou não, eu estou imaginando que toda a sequência está sendo levada em consideração a minha pronta aptidão em entender já o que é um número real. Não, então, não necessariamente. Eu posso definir uma sequência nos racionais, entendeu? E aí dizer assim, olha, a gente só está considerando os racionais e não estamos considerando os irracionais? Sim, você está considerando os racionais como o universo, entendeu? Beleza? Não, mas eu vou ter que parar e pensar aqui um pouquinho. Faz de conta que a gente voltasse um pouco atrás na matéria, a gente estivesse na construção dos conjuntos numéricos. Beleza? Antes da construção de R, tudo que existe para a gente são os racionais. Aí a gente quer construir os irracionais. Entendeu, Léo? Sim. Mesmo nesse momento, eu posso definir uma sequência de racionais. Que, em vez de falar uma função de n em R, eu falo uma função de n em Q. Beleza? Sim, eu vou tentar reelaborar aqui para tentar apresentar exatamente o que eu não estou entendendo. Tá. Mas, então, vamos fazer um pouquinho mais desse exercício só, que o Léo está falando. Vamos fazer de conta que só existem os racionais. Tá certo? Tranquilo? Se só existem os racionais, em vez de definir uma sequência como... Em vez de falar numa sequência de números reais, eu posso falar numa sequência de números racionais. Tranquilo? Que é só você pensar que esses termos xn, em vez de ser qualquer número real, ele vai ser qualquer número racional. Certo? Tranquilo? Então, o exercício é assim, esquece que existem os números reais, tá? Vamos fazer de conta por um momento que existem só os números racionais. Então, fazendo esse exercício, eu posso definir sequência e posso definir convergência também, e posso definir sequência de Cauchy, tá? Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, tudo que eu preciso para definir convergência e sequência de Cauchy é uma distância. Uma noção de distância, certo? Tranquilo? E uma noção de distância, como é que a gente define distância entre dois números? O módulo da diferença, tá? Então, eu posso falar de uma distância nos racionais, certo? Tranquilo? Então, eu posso falar de uma sequência nos racionais e posso falar que posso definir que é uma sequência convergente nos racionais. Assim como eu posso falar nos complexos, em R2, em R3. Qualquer lugar onde tem uma distância, eu posso definir convergência. E aí, fez mais sentido agora, Léo? Ajudou isso que eu falei? Ou não? Olha, como eu falei, eu estou tendo que reelaborar aqui, porque eu tenho dificuldade nisso. Não, tranquilo. Vamos continuar. Eu acho que eu vou falar algumas coisas que... talvez melhorem aí para frente. Tá. Mas aí eu travei, porque eu não vou conseguir andar se eu não pensar muito nisso. Vou ter que pensar aqui. Tá, mas olha só, as coisas que a gente vai falar agora acho que vão ajudar a pensar nisso, tá? Tá, beleza. Daisy. Só rapidinho. Esse exemplo que você citou seria uma sequência de n em Q,
com os números ampliando cada vez mais as casas decimais do número π. Por exemplo, perfeito. Começa com 3, depois é 3,1, 3,14, depois já não sei mais. E aí a gente sabe que isso vai tendendo, porque se conhece um determinado número de casas decimais, para um número que não faz parte do conjunto Q, que seria o número π, né? E esse número, como ele não faz parte do conjunto Q, seria o limite dessa sequência, mas se ela fosse definida com contradomínio em R, seria uma sequência convergente a π, né? Como está definido com contradomínio em Q, ela não é convergente, porque aquele elemento não faz parte do conjunto Q. Perfeito, exatamente. Léo, ajudou isso agora? Ajudou. Então, essa Obrigado, sequência que eu falei, que a Daisy falou, é assim, x1 igual a 3, x2 é 3,1, x3 é 3,14, assim por diante, certo? Os termos, repara só, os termos da sequência são todos números racionais, tá? Então, eu posso pensar nessa sequência como uma sequência de números reais, que é como a Daisy falou, com contradomínio em R, mas eu posso pensar na sequência também como uma sequência com contradomínio em Q, certo? Então, se o meu universo for Q, ela é divergente. Se o meu universo for R, ela é convergente para π. Por que em Q ela é divergente? Porque ela, no lugar onde deveria estar π, está um buraco. Então, ela não está se aproximando de nenhum elemento daquele conjunto. Beleza, pessoal? Léo? Eu entendi isso, só que eu ainda estou lá na definição, como está escrito aí, ó, aí está assim, xn entre parênteses, n natural, sequência de números reais. Entendeu? Então, para mim não faz sentido excluir o π do universo. Não, tudo bem, mas olha só, essa definição aqui, ela está escrita assim, porque a gente está falando aqui de sequência de números reais. Mas a gente poderia, na verdade, vou até voltar um pouco aqui, peraí. Calma, rapidinho. Assim, eu acho que agora eu consegui apontar onde que está a minha dúvida, entendeu, Vitor? Entendi. Mas olha só. Vamos voltar aqui para a definição de sequência. Essa definição que eu enunciei é uma sequência de números reais, certo? Essa definição ela só está enunciada assim porque a gente está falando aqui sobre sequência de números reais. Só que o conceito de sequência é mais genérico que isso. Entendeu? Eu posso definir uma sequência num conjunto X qualquer. Tá? Então, em vez de eu escrever aqui n em R, eu escreveria de n em X. Pode ser uma sequência de vetores, pode ser uma sequência de qualquer coisa. Então, todas as definições nesse PowerPoint, elas estão escritas em termos de sequência de números reais. Mas eu poderia mudar isso. Entendeu? Entendi. Vamos... É só por isso. Então, existem sequências de números reais, assim como existe sequência de vetores, existe sequência de números complexos. Eu posso definir o que você quiser, literalmente. Sequência de funções, por exemplo. É uma coisa também que é muito importante, a gente nem vai conseguir falar aqui, mas é uma coisa que é muito importante em análise, sequência de funções. Entendeu? Então, por isso que faz sentido excluir π. Porque faz sentido excluir π se, em vez de eu pensar em sequência de números reais, eu falar em sequência de números racionais. Eu posso fazer isso. É só uma questão de apagar o que está escrito ali e colocar outro conjunto. Fala. Tá, mas isso faz diferença dos objetos, né? Assim, faz. Entendi. Aí você, por exemplo, se limitar a, por exemplo, aquela ali, a palavra, uma sequência de números reais Então, lá na frente, a gente está falando que uma sequência de
de números reais é de Cauchy, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente está brincando com os números reais, mas a gente está pensando, assim, uma coisa do tipo, uma sequência de objetos, né, matemáticos, Isso, né? isso, exatamente. Aí, Então, olha entendi. só. Faz diferença, sim. Sim, faz diferença, mas eu quero dizer assim, peraí, rapidinho, deixa eu botar aqui essa definição de convergência. Entendeu? Essa definição, tipo, sim, algumas coisas mudariam. Mas se eu escrevesse, em vez de ter, por exemplo, eu estivesse trabalhando nos racionais, nessa definição aqui de convergência, em vez de escrever reais, eu escreveria racionais, e aqui eu teria, em vez de A pertencente a R, A pertencente a Q. Mas a definição seria igual. Entendeu? Entendi, Vitor. Peraí. Entendi. Agora, você pode, por favor, ir lá na sequência de Cauchy, na definição, por gentileza? Sim. Peraí, Jonathan, já vou responder a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Pronto. Fala. Uma sequência de números reais é de Cauchy se para os termos ficam próximos. Então, se eu estou pensando nos termos como números racionais, tá, entendi. É porque é aquele lance da convergência mesmo, né? Isso. Entendi. Tá, então, não olha consigo só. explicitar, mas eu entendi. Tá, então veja bem. Com certeza, como o Leonardo falou, se a gente estivesse trabalhando aqui com outros tipos de sequência que não fossem números reais, faria diferença, algumas coisas mudariam, tá? Certo? Só que essa definição aí não mudaria, só mudaria a palavra. Em vez de botar números reais, eu escreveria números racionais. Por quê? Porque por isso que é um exercício que é legal a gente fazer, que muita gente não faz, é entender do que as definições e os teoremas dependem, de que conceitos os teoremas dependem. Então, essa definição aí, ela só depende de distância, certo? Beleza, Leonardo? Então, se eu riscasse reais e escrevesse racionais, funcionaria exatamente da mesma forma. Beleza? Léo? Sim? Entendi, porque o lance da convergência, né? Tipo, você está trabalhando com racionais, mas está convergindo em reais, mas naquele contexto, o que é real? Esse epsilon é um número real, mas não importa. Esse epsilon só está medindo a distância. Quer dizer, se eu colocasse nos racionais, se eu fosse para os racionais, eu poderia pegar o epsilon racional também, entendeu? Porque ele só está medindo a distância, tá? Mas como eu falei agora há pouco, eu poderia, inclusive, riscar reais e escrever R2, entendeu? Se eu escrevesse R2, também ia valer igual. A única diferença é que, em vez de ser módulo, seria norma do vetor. Entendeu? Beleza? E nesse caso do R2, os objetos da sequência seriam vetores de duas coordenadas e a distância seria um número real. Acho que facilita o entendimento. A distância seria um número real, perfeito. Certo? Porque a distância seria aquela distância euclidiana, raiz quadrada, tarará. Eu escrevi aí, a gente não poderia entender essa sequência de racionais como uma subsequência de uma sequência de reais? Ou não? Não, acho que não ajudaria muito, assim, porque se uma sequência, os termos dela são só números racionais, aí não tanto faz, porque você, para entender ela como uma sequência de racionais, os termos dela tem que ser números racionais, entendeu? Tá. Léo. Aqui, eu acho que eu entendi, eu vou tentar exemplificar, vou botar no... Acho que agora que eu estava falando, estou falando aqui um tempão, hein?
Essa sequência, né, 1 mais 1 sobre n elevado a n, ela é constituída só de números racionais, mas ela converge para o E, não é isso? Só que nessa perspectiva eu estou trabalhando só com objetos racionais e, portanto, essa sequência não converge para um número racional. Ela converge para um número irracional. Então, se eu olhar nesse ponto de vista, ela é divergente. Exatamente, que é a mesma coisa que a Deise falou agora há pouco do negócio do pi. Exatamente. Essa sequência... Eu tenho que construir meus exemplos, senão eu não consigo entender. Não, com certeza, está certo, exatamente. Então, essa sequência que o Léo escreveu ali, os termos dela são todos números racionais, tá? Então, eu posso considerar ela como uma sequência com contradomínio em Q e posso considerar ela como uma sequência com contradomínio em R. Se eu considerar ela como uma sequência com domínio em Q, ela é divergente, tá? Se eu considerar ela como uma sequência contra o domínio em R, ela é convergente para o número E. Léo, certo? Agora a gente pode continuar, desculpa. Tá, mas eu acho que na continuação a gente vai... Mais alguém, pessoal, quer... Vitor, então, se o universo é o universo dos racionais, o teorema não vale a volta. Exatamente, isso, justamente. Então, a pergunta que o Jonatas colocou, existe algum caso de sequência reais de Cauchy divergente? Não. Viu, Jonatas? A pergunta que você colocou, o Antônio respondeu. O que eu estou... Então, em R, uma sequência é convergente se e somente se de Cauchy. Tá certo? Beleza? Tá? Só que uma direção desse teorema, que é essa direção aí, toda sequência convergente é de Cauchy, repara que essa demonstração ela não depende da completude, certo? A demonstração da volta, que a gente vai fazer em seguida, depende da completude, tá certo? Tá? Então, é por isso que usaram a sequência de Cauchy para... Justamente, é por isso que usaram a sequência de Cauchy para construir R. Exatamente, que eu vou chegar lá, tá? Isso tem a ver com a ideia de compacto, mais ou menos, assim. Tem a ver... Aí o Cid já está trazendo outro elemento à discussão, tá? Tem a ver com a ideia de compacto, mas aí entra também o que é um compacto em R e o que é um compacto em Q, entendeu? Beleza? Porque aí tem a ver também que um compacto é C e somente C limitado e fechado, mas esse C e somente C também só vale em R. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Quando a gente começar daqui a pouco a falar de topologia. Mas, enfim, só um parêntese, Cid, tem a ver sim, tá? Só não vou trazer isso agora, porque senão a gente vai viajar completamente. Mas olha só. Beleza? Então agora vamos ver a volta desse teorema, tá? Então, a volta que a gente vai demonstrar, diferentemente dessa ida que está aí, essa ida aí não depende da completude, certo? Tá? Então, até pegando de novo o questionamento do Léo. A gente está falando aqui de sequência de números reais, mas a gente poderia falar de sequências em outros conjuntos, tá? Então, sempre vale isso aí. Toda sequência convergente é de Cauchy, em qualquer que seja o ambiente onde essa sequência morar. Por quê? Porque a demonstração desse teorema só depende da desigualdade triangular. Tá legal? E a desigualdade triangular é uma propriedade de distância, certo? Então, em qualquer lugar onde eu definir convergência e onde eu definir sequência de Cauchy, vale esse teorema. Toda sequência convergente é de Cauchy. Agora, a volta desse teorema, toda sequência de Cauchy é convergente, só vale se eu estiver num conjunto completo, num espaço completo. Tá legal, pessoal?
Então vamos fazer a volta. Lucas. Aí o legal de ter os dois, então, pelo que eu estou entendendo, é que quando eu quero trabalhar com sequências, mas eu não tenho o limite definido, eu posso falar de sequências de Cauchy que eu não... Exatamente. Isso vai ser muito Eu não útil em tenho cálculo. séries. Exatamente. Isso vai ser muito útil em séries. Porque séries têm o critério de Cauchy para séries, que é exatamente isso. Que às vezes a gente mostra que a série é convergente, mas a gente não consegue calcular o limite. É só um exemplo, tá? Mas é perfeito o que o Lucas falou, tá? Beleza, pessoal? Então vamos fazer a volta desse teorema. A volta vocês vão ver que é bem mais longa que a ida, que é essa ida que está aí, né? A recíproca desse teorema, certo? Tá? E eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque a gente está fazendo esse exercício aqui, né? O nosso objetivo aqui é entender o que é completude. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Como na ida, nessa direção aí, a gente não usou completude. Na recíproca a gente vai usar fortemente, tá? Beleza, pessoal? Posso continuar? Mais alguma dúvida aqui? Não vai dar tempo de entrar em séries hoje, mas não tem problema, tá? Porque essa discussão é bem importante. Bom, então para fazer a recíproca daquele teorema, a gente, assim, eu organizei assim, coloquei um lema separado, tá? Que é toda sequência de Cauchy limitada. Tranquilo? Beleza? Que a gente vai precisar disso para demonstrar a volta, certo? Esse lema aí eu posso passar batido na demonstração? Por que que eu quero passar batido? Porque a gente já demonstrou que toda sequência convergente é limitada, lembram disso? Que foi aquele item A daquele exercício que a gente fez, lembram? Certo? Então, essa demonstração aí é muito parecida com aquela, tá? Então, depois vocês podem... Lembra que a gente pegou epsilon igual a 1? Estão lembrados disso? Então, posso? Alguém tem alguma objeção? Então, depois vocês podem olhar, tá? Com calma. Eu nem botei aí a demonstração, tá? Mas ela é igual praticamente àquela outra lá que toda sequência convergente é limitada, tá? Tanto que eu nem coloquei aí. Agora vamos para o teorema em si, tá? Nesse teorema, toda sequência de Cauchy é convergente. Eu vou usar esse lema. Tá legal? Esse teorema aí é a recíproca do anterior. Então, como é que eu vou fazer? Pego uma sequência de Cauchy, certo? Pelo lema anterior, ela é limitada, tá? Se ela é limitada, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, ela tem uma subsequência convergente que eu vou chamar de XNK, certo? Então, pronto. Nesse momento aí, eu já usei a completude. Tá tranquilo? Porque eu estou usando o teorema de Bolzano-Weierstrass. E o teorema de Bolzano-Weierstrass depende da completude. Lembra a demonstração dele que a gente fez no encontro passado? Certo? Que a gente usou até aquele lema que causou até uma comoção, enfim. Mas ele depende daquele outro teorema, que é toda sequência monótona limitada e convergente, que é uma propriedade da completude, tá? Então, por que que eu estou chamando atenção? Eu quero destacar que nessa passagem aí eu já usei a completude. Sem a completude eu não teria o teorema de Bolzano-Weierstrass. Então eu não poderia escrever essa propriedade, tá? Então aí já usei a completude, certo? Agora, então esse aí que é a parte importante da demonstração, digamos assim. Daí para frente, eu só vou usar praticamente a desigualdade triangular de novo. Tá beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Agora eu vou pegar epsilon maior do que zero. Pegando epsilon maior do que zero, o que que eu vou ter?
eu vou ter, como a sequência original é de Cauchy, vai existir um índice que eu estou chamando de M0, tal que isso aí acontece. Tá? O que eu estou usando aí é a hipótese, tá certo? Beleza? Que a sequência é de Cauchy. Tá tranquilo? Beleza? A hipótese do teorema. Agora, como eu tenho aquela sequência ali, aquela subsequência convergente por um limite que eu chamei de A, vai existir um outro índice que eu estou chamando de NK0, a partir do qual a distância entre os termos da subsequência e o limite ficam menores do que epsilon. Tá beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, essa primeira desigualdade que apareceu ali, né, que eu estou colocando o índice M0, certo? É a hipótese do teorema, que é a sequência de Cauchy, tá? A segunda coisa que apareceu ali é a consequência do teorema de Bolzano-Weierstrass, que é a existência daquela subsequência que eu acabei de botar ali. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Agora eu vou usar a desigualdade triangular. Como que eu vou usar a desigualdade triangular? Olha só. Por um lado, eu tenho uma subsequência que está se aproximando de A, certo? Então, os termos dessa subsequência vão ficando arbitrariamente próximos desse limite A. Então, por um lado, eu tenho isso. Por outro lado, eu tenho que a sequência é de Cauchy. Então, os termos da sequência vão ficar próximos uns dos outros. Tá legal? Certo? Então, se os termos da sequência vão ficar próximos uns dos outros, tranquilo? Isso me diz que os termos que não pertencem a essa subsequência também vão ficar próximos da subsequência. Tá legal? Certo? Por quê? A subsequência não é a sequência toda. A subsequência é uma restrição da sequência. Quando eu faço essa restrição, alguns termos ficam fora dessa restrição, tá certo? Beleza? Tá? Então, tem a subsequência que se aproxima de A. Mas a subsequente tem alguns termos que não pertencem a ela. Só que, além disso, eu sei que a sequência é de Cauchy. Então, esses termos que não pertencem à subsequência ficam próximos dos termos da subsequência. Isso vai me dizer, vai me garantir que a sequência inteira se aproxima de A. Tá? Porque um pedaço dela, que é a subsequência, se aproxima de A e o resto fica perto daquele pedaço por conta da hipótese de ser de Cauchy. Beleza? Fez sentido isso? Agora, o que vai formalizar essa ideia que eu falei é a desigualdade triangular, tá? Então, eu quero aplicar a desigualdade triangular juntando aquelas duas desigualdades que apareceram ali, nessas duas, menor que epsilon, menor do que epsilon, tá? Tranquilo? Certo? Aí, qual é só o ajuste que eu tenho que fazer? Eu quero usar aquelas duas coisas ao mesmo tempo. A linha de cima e a linha de baixo. Só que uma delas vale para os índices maiores do que M0. A outra vale para os índices maiores do que NK0. Eu quero que valha ao mesmo tempo. Para valer ao mesmo tempo, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o máximo desses dois. Porque se eu pegar o máximo dos dois, as duas coisas vão valer. Tá? Então, eu vou pegar N0, o máximo desses dois índices. Então, se a primeira linha vale para todo m maior ou igual que M0, vale para todo m, n maior ou igual que esse N0 aqui. E a outra também, a de baixo. Então, para os índices a partir desse N0, vão valer as duas desigualdades aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, só tem esse ajuste aí de pegar o máximo, porque é o lugar
onde as duas coisas vão valer. Então, eu vou ter Vitor, isso. Fala. o máximo aí que você está dizendo é tipo o maior índice entre esses dois, é isso? Isso, É isso, né? Tá. Isso. Exatamente. Certo? Pronto, e aí eu aplico a desigualdade triangular. Aí eu só peguei esse índice NK1 maior do que N0, que é só um cara, esse cara aqui, esse NK1 aí, ele só tem esse papel de eu somar e subtrair, tá? Então, eu somo e subtraio, esse truque, né, de somar e subtrair, é que eu não altero a igualdade, é um truque que é muito frequente, né, que eu não altero a desigualdade e ele me permite usar a desigualdade triangular. Então, como esse NK1 é maior do que N0 também, ele é um termo da subsequência. Como ele é maior do que N0, em particular, ele é maior do que M0. Então, a distância entre xn e xnk1 é menor do que E. Então, esse primeiro módulo aqui que apareceu é menor do que epsilon. Esse segundo também é menor do que epsilon, então vai ficar menor do que 2 epsilon. E aí, pessoal? Certo? Tranquilo? Reparem que essa direção aí, essa volta, é mais difícil que a ida, tá? Mas é mais difícil que ela usa mais conceitos. Mas ela também é basicamente sintática, tá? Mas ela usa mais conceitos. Mas é importante entender a ideia, que é o seguinte, o pulo do gato é o uso do teorema de Bolzano-Weierstrass que me dá essa subsequência. E, além disso ser o pulo do gato, é aí que a completude aparece, nessa demonstração. Tá? Aí depois, o que eu tenho? Eu tenho uma subsequência que se aproxima de A e eu tenho que a sequência de Cauchy. Então, se a sequência de Cauchy e um pedaço dela se aproxima de A, esse pedaço que se aproxima de A vai arrastar o resto também para se aproximar de A, porque está todo mundo aglomerado, tá? A ideia é essa. E aí, para amarrar isso formalmente, o que eu uso é a desigualdade triangular. Show, pessoal? Sim, quem abriu o microfone? Tá. Perfeito. Eu agora entendi a ideia do S sobre 2, do epsilon sobre 2, e eu me sentiria mais confortável utilizando o epsilon sobre 2, para no finalzinho ficar menor que epsilon. Tá, beleza. Tranquilo, mas o importante, como eu estava falando com o Jonatas agora há pouco, é entender da onde vem esse epsilon sobre 2. Então a crítica é, os livros tacam epsilon sobre 2 lá, parece que é uma coisa, entendeu? Entendi. Beleza, pessoal? Mais alguém? Então é isso. Exatamente. É tão enraizada no começo, isso aí. Beleza, pessoal? Certo? Então, olha só. Vou voltar para o slide anterior, aproveitando essa fala aí do Léo, que eu quero falar uma coisa. Vamos olhar para essa definição aí, certo? Essa definição, como eu disse, eu posso riscar número real ali e colocar outro conjunto. O que eu preciso que tenha nesse conjunto? Uma definição de distância. Se eu tiver uma definição de distância, eu posso escrever isso aí. Basta eu apagar onde tem módulo de xm menos xn e escrever distância de xm menos xn. Tá legal? Então, eu estou falando o tempo todo aqui de número real, mas tudo isso que eu estou falando, que a gente está falando de convergência e sequência de Cauchy, em vez de número real, eu posso falar desses conceitos em um conjunto munido de uma noção de distância. Tá certo? Beleza? Alguém, por acaso, sabe o nome
que se dá a um conjunto munido de uma noção de distância? É até o nome de um livro do Elon. É um espaço métrico. Não sei se era isso que você escreveu, Léo. Mas é isso, um espaço métrico. Um espaço métrico é um conjunto qualquer onde eu tenho uma noção de distância. Tá legal? É uma ideia matemática abstrata. Mas era isso? Léo, era isso que você ia falar? É porque, para mim, agora fez sentido toda aquela ideia de definir uma norma, né, Isso. lá no RN, né? Exatamente. Uma norma é uma... Quer dizer, a norma é o comprimento do vetor, mas a partir da norma eu defino uma distância. Aí fez sentido, aquele monte de coisas que vem... Isso. Exatamente. Beleza, todo mundo já tinha ouvido esse termo, né? Espaço métrico. Olha, ouvir a gente já escutou, sim. Eu sei. Quando a gente falar de topologia, a gente vai falar mais de espaço métrico. Tá bom. Mas olha só falando que eu acho que vai ajudar a entender aqui também. O que é um espaço métrico? Um espaço métrico é um conjunto munido de uma noção de distância, tá? Então, Q é um espaço métrico, R é um espaço métrico, C, mesmo N, Z, tudo isso são espaços métricos, tá? E Rn também é um espaço métrico, tá tranquilo? Então tem um monte de espaço métrico. Eu posso definir, inclusive, distância entre duas funções. Tem várias maneiras de definir distância entre duas funções. Tem um que chama a norma do sup, que é o supremo da diferença. Tem uma maneira de definir por meio da integral, enfim. Existem várias maneiras de definir distância entre objetos matemáticos. Mas aquelas que são mais familiares para a gente, na educação básica, são entre números e entre vetores. Tá? No R2, no R3, pelo menos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tá tranquilo? Tá? Mas, de forma geral, o que caracteriza uma distância? Tá? Assim como a gente define um anel, por exemplo, um anel é definido por um conjunto mínimo de propriedades, tá certo? Então, qual é o conjunto mínimo de propriedades que vai definir uma distância? Ou seja, qual é o mínimo de coisas que vocês querem que uma distância satisfaça? E aí? O que uma distância, para poder chamar de distância, o que você acha que tem que ser? O que ela não pode ser, aliás? A distância é definida assim, ó. Eu vou pegar estou escrevendo aí que um conjunto, eu vou pegar x e y. X e y, elementos de E, e eu quero definir a distância entre x e y. Beleza? Tá tranquilo? Certo? Então, essa distância, ela vai ser uma função de E cartesiano E em R. Alguma dúvida? Beleza? Tá? Porque a distância, ela vai pegar dois elementos do conjunto e vai associar um número real. Tá? Então, não necessariamente precisamos de subtração, porque a subtração é uma maneira de definir a distância. Mas existem outras, tá? Que é mais difícil dar exemplos agora, tá? Tranquilo? Mas o que a Deise falou tá certo. Tendo uma subtração, a gente tem uma distância. Porque aquelas mais familiares que a gente conhece são definidas a partir da subtração, porque no RN também. Certo? Não precisamos de um conceito de medida. São coisas... Calma, são coisas mais simples do que isso. O que vocês acham que uma distância
entre dois elementos não pode ser. Fala aí. Eu ia falar duvidosa, né? Do tipo, não pode ter ambiguidade, uma coisa desse sentido. Mas isso já está embutido quando eu falo que ela é uma função. Entendeu, Léo? Entendi. Certo? Tá certo isso que o Léo falou. Não pode ter ambiguidade. Tá? Mas por isso que eu digo que ela é uma função. Perfeito. Não pode ser menor do que 0. Tá legal? Eu não quero definir a distância menor do que 0, tá? Então, uma métrica, né, que é uma distância, métrica e distância são sinônimos, ela tem que satisfazer 4 propriedades básicas. Para algo poder ser chamado de distância, tem que satisfazer 4 propriedades básicas. Uma é essa que o Jonatas falou, não pode ser menor do que 0. Então, a distância de x até y tem que ser maior ou igual a 0 para todo xy. Beleza? Certo? A outra propriedade ela vai dizer assim, quando é que a distância entre x e y é igual a 0? Quando é? Se x for igual a y? Isso. Então, propriedade 1, distância de x e y é maior ou igual a 0 para todo x e y. Propriedade 2, a distância de x a y é igual a 0 se e somente se x for igual a y. Beleza? Certo? Outra propriedade, a terceira, a distância tem que ser simétrica. A distância de x a y tem que ser igual à distância de y a x. Tá? Eu não quero chamar uma coisa de distância quando eu vou de x e y dá um valor, quando eu vou de y a x dá outro valor. Tá? Então, a distância de x a y tem que ser igual à distância de y a x. Beleza? E a quarta propriedade é a desigualdade triangular. Beleza? Tranquilo? Que é a distância de x a y é menor ou igual que a distância de x a z mais a distância de z a y. É a desigualdade triangular. Então, qualquer função... Ah, o Diego escreveu ali isso. Exatamente. Então, qualquer função, qualquer conjunto munido de uma função que tem essas 4 propriedades é chamado um espaço métrico. E essa função é chamada uma métrica ou uma distância. Léo. Vitor, então, tira uma dúvida minha. Nesse sentido, estabelecido um espaço métrico, então aquelas sequências que são de Cauchy convergem nesse conjunto? Não, ao contrário. Toda sequência convergente é de Cauchy em qualquer espaço métrico. Agora, a volta disso só se eu tiver num espaço métrico completo. Ih, caralho. Então, olha só. Isso aqui, Léo, só depende da desigualdade triangular. Então, isso aqui vale em qualquer espaço métrico. Ah, faz sentido. Legal. Beleza? Agora, vamos pegar o exemplo Q e R. Q, os dois são espaços métricos. Só que Q não é completo e R é completo. Entendeu? Entendi, Vitor. Obrigado. Beleza? Então, essa discussão toda, eu acho que é importante pelo seguinte, porque nos livros de análise, né, em geral, você vê escrito assim, definição de sequência de Cauchy, e está escrito embaixo, uma sequência é de Cauchy se e somente se é convergente. Certo? Aí demonstra a ida e a volta sem fazer nada dessa discussão que a gente está fazendo. Né? Eu acho que isso que é importante. Então, toda sequência, recapitulando, toda sequência convergente é de Cauchy, isso é um fato absolutamente geral, certo? Que vale para qualquer espaço métrico. Por quê? Porque isso aí só depende da desigualdade triangular, que diz que se 2 elementos estão próximos de um terceiro, então eles também estão próximos entre si. É isso que a desigualdade triangular diz. Tranquilo? Então, que toda sequência convergente é de Cauchy vale em qualquer lugar onde tem distância. Agora, que a recíproca disso, certo? Que toda sequência de Cauchy é convergente, é uma propriedade dependente da completude.
Tá legal, pessoal? Então, eu acho que os livros de análise muitas vezes passam por cima dessa discussão quando eles enunciam esses dois teoremas. Na verdade, enuncia como um teorema só, C e somente C, e faz a demonstração em um abraço. Tá? Beleza? Então, quando os livros fazem isso, primeiro, eles deixam de enfatizar o papel da propriedade completude nessa discussão, que é uma coisa que, como eu já falei várias vezes, é nosso objetivo aqui, entender o que é completude. Então, quando os livros fazem, sei, somente sei, pronto, não dão o que é a ida, o que é a volta, né? Assim, eles deixam de ter essa discussão toda que a gente teve aqui hoje. Beleza, pessoal? Certo? Além disso, isso especificamente, né? Mas de forma geral, eu acho que a gente faz muito pouco esse exercício de prestar atenção nas demonstrações, o que é usado, né? Quais são, então, do que depende uma demonstração. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso que eu estou querendo dizer, ó. A ida é isso aí, né? Essa direção só depende da desigualdade triangular, não depende da completude. A volta depende da completude. Adriana. Então, entrando nessa coisa do que uma demonstração precisa, né? Do que você vai usar para demonstrar aquilo, desde que você colocou lá que toda sequência de Cauchy é limitada, eu estou me perguntando assim, numa questão talvez de ordem ou nessa questão de necessidade, assim, eu consigo provar que toda sequência de Cauchy é limitada sem essa primeira parte do teorema? Tipo assim, você poderia ter. Porque o que você fez? Você colocou essa primeira a ida do teorema, né? Toda sequência convergente é de Cauchy. Aí você provou isso depois da definição. Aí depois você colocou aquele lema para poder demonstrar a volta, né? Porque você usa exatamente isso, a questão da sequência de Cauchy ser limitada. Só que aí, o que eu estou me perguntando é, se esse lema, ele depende da ida daquele teorema ou não? Não, Tipo não. assim, se eu conseguiria provar isso aí antes desse teorema. Conseguiria, porque esse lema aí, depois olha a demonstração. Esse lema só depende do conceito de bola, entendeu? Sim, Então, beleza. e da definição, né? Certo? Não, sim, da definição e do conceito de bola. Isso. Então também não precisa de Beleza, então, nada. tipo, você poderia ter feito isso, tipo assim, é porque você não pretendia provar ele, mas se Isso, você pretendesse, você podia ter feito logo depois da definição. E entendi, aí depois entendi fazer o teorema perfeitamente a e sua usar ele. pergunta. Exatamente. Eu poderia ter feito ele antes do outro teorema, entendeu? Eu só Entendi. fiz nessa ordem porque eu quero esse lema para demonstrar. A volta e não a ida. Exatamente. Mas eu poderia ter feito em Entendi. outra ordem. Beleza. Beleza, Não, tá, todo porque eu mundo. tava. Não, porque Ótima como você não pergunta. demonstrou ele, o lema, aí eu fiquei pensando se você colocou ele aí porque precisava da ida, ou se você colocou ele ali porque você só precisava dele na volta. Entendeu? Entendi, perfeito, mas muito, muito boa essa pergunta. Porque, pessoal, preste atenção, a pergunta da Adriana é exatamente o que eu estou falando. A gente tem que se acostumar a fazer esse exercício. Por que as coisas aparecem em determinada ordem? Né? Em geral, na nossa educação, na graduação, a gente não é provocado a fazer essas reflexões. O que depende de quê? Né? Fica tudo burocraticamente, né, feito assim. Então, na graduação em matemática, muitas vezes a gente vê as demonstrações tipo assim, como quem decora uma fórmula de Bhaskara. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Certo? Então, esse exercício que a Adriana fez é o que eu estou querendo provocar. Por que está aí? O que depende? O que vem antes? Beleza? E isso que vai nos ajudar a entender a estrutura conceitual daquilo que a gente está discutindo. Beleza, pessoal? Fez sentido isso que eu falei? Adriana? Sim, fez sim. Mais alguém quer falar?
Certo? Posso continuar? Então, esse é um exercício que a gente tem que desenvolver, prestar atenção nas demonstrações das coisas. Certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui... eu, assim, copiei e colei um slide que já estava lá quando a gente, no PowerPoint anterior, que era sobre construção dos números reais, tá? Então, essas propriedades aí são todos teoremas que nós já vimos, tá certo? E todos eles são propriedades mais ou menos equivalentes à completude. O que é importante entender aqui, a gente não vai demonstrar a equivalência entre essas coisas, tá? Porque isso seria um trabalho hercúleo, mostrar que tudo é equivalente a tudo, teria que mostrar tudo a ida e a volta, enfim. Então a gente não vai fazer isso aqui, até seria um tema assim, de um TCC interessante, tá? Mas seria um trabalho, seria bem trabalhoso. Mas o que é importante entender aqui? Mesmo sem entender que é equivalente, entender que essas propriedades aí dependem da completude, que sem a completude elas não valeriam, tá? Então, todas elas são propriedades que valem em R, mas não valem em Q. Então, elas nos ajudam a entender também a diferença, digamos assim, entre completude e densidade. Tá legal? Certo? Que o conjunto pode ser denso, como é o caso dos racionais, e não ser completo. Beleza? Então, todas essas propriedades, elas são equivalentes à completude. Tranquilo? Certo? E assim, então, isso que é importante entender, pelo menos intuitivamente, para nos ajudar a pensar o que é completude. Tá legal, pessoal? Algum comentário sobre isso? Então, todas essas propriedades que são projetadas aí são teoremas que nós já demonstramos, tá? Certo? E tem mais um que a gente vai demonstrar ainda, que é essa aqui. Toda expressão decimal infinita representa um número real, que é um assunto para próximas aulas, porque isso depende do conceito de série, tá? Mas é uma coisa que a gente já comentou um pouco. Tranquilo? Certo? Como é que você sabe se você escrever 0,1, 2, 3, 5, 9, 8, 4, isso é alguma coisa, tá? O que garante isso, que qualquer representação decimal é um número real, é a propriedade de completude também. Beleza? Certo? Então, isso, limite de séries convergentes. Justamente, uma expressão decimal infinita é uma série. Então, o número real que aquela expressão decimal representa é o limite daquela série, né? Por exemplo, 1/3 é o limite de 0,33333, né? Enfim. Beleza? Então, como você sabe que aquele limite existe para qualquer série? É a propriedade de completude que garante isso. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, e nisso existem várias construções possíveis. Uma construção possível é pegar, por exemplo, aquela primeira ali, a propriedade do supremo, e dizer axioma, pronto. Mas essa construção eu acho pedagogicamente muito ruim, porque ela omite tudo que a gente está falando aqui desde que a gente começou a disciplina. Mas, enfim, o que eu quero destacar aqui é isso. E para entender isso, como é que a gente pode pensar sobre a completude? Tenham em mente todas essas propriedades aqui, tá? Todas essas proposições, esses teoremas. Então, vamos pensar sobre eles da seguinte forma. Que teoremas dependem da completude e quais são genéricos, né? Então, no caso da sequência de Cauchy, que toda sequência convergente é de Cauchy é genérico. Que toda sequência de Cauchy é convergente depende da completude. Tá?
Aí, por que esses resultados dependem da completude, né? E para pensar nisso, por que eles valem em R, mas não valem em Q? Então, esses exemplos que nós falamos aqui hoje de sequências, aquele exemplo que o Léo colocou, né, da sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n, converte para E, né? Eles ajudam a pensar nisso. Valem R, mas não valem Q. Então, a completude como propriedade que caracteriza R em relação a Q, né? Q é um corpo ordenado, e R é um corpo ordenado completo. Como a completude aparece nas demonstrações, né? Que é outra coisa também que eu estou chamando a atenção aqui. A gente olhar para as demonstrações de forma crítica, sem ser uma coisa decoreba. Tá certo? Beleza? Então, o que depende de quê? Então, o que vai cair na prova? É vocês pegarem esses 2 últimos slides aí, né? Pensarem naquelas propriedades e fazerem essas perguntas que estão aí em relação àquelas propriedades que estavam no slide anterior. Beleza? Posso colocar isso na prova? Não precisa printar, né? Que isso aí já está lá disponível. Você tem que anotar o minuto que eu estou falando isso. Beleza, pessoal? 16h41. Mas eu quero saber se está fazendo sentido isso, independente de cair na prova. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Tá na boa isso? Então, reparem que isso é uma coisa que eu estou dando muita ênfase e que normalmente nos cursos de análise é dada 0 ênfase para isso, né? Bom, aí para terminar nosso encontro de hoje, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é, muito rapidamente, como seria a estrutura de uma construção de R por sequência de Cauchy. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa que a gente vai falar outra questão? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Posso continuar? Então, olha só. Como seria uma outra construção de R por sequência de Cauchy, tá? Então, para isso, a primeira coisa é lembrar o seguinte: quando eu estou falando da construção de um conjunto, vocês têm que ter em mente o seguinte: nesse momento, só existe para a gente R, desculpe, só existe para a gente Q, tá? Então, quando a gente está pensando em construir um conjunto, né, no caso R, certo? Então, nesse momento, o nosso universo é Q, tá? Beleza? Só existem os números racionais. E a gente está querendo construir os números irracionais. Tranquilo? Então, vamos fazer esse exercício. Só existe Q. E a gente vai dar o próximo passo, que é construir R, tá? Beleza? Então, eu vou pegar esse conjunto aí que eu chamei de ômega, essa letra aí aleatória, tá? Certo? Que aí é aquilo que o Léo falou, tá? Eu estou considerando, como só existe Q, eu estou considerando as sequências de números racionais só. Então, em vez de falar de uma função de n em R, eu estou falando aqui de uma função de n em Q. Tá beleza isso? Certo? Então, eu vou chamar de ômega o conjunto das sequências de números racionais, porque não existem números reais, tá? Para a gente aqui nesse momento, que são de Cauchy. Esse é o conjunto ômega. Tá beleza? Tá?
Então, como eu estou em Q, vai valer aquilo que eu falei. Toda sequência convergente é de Cauchy. Então, como ômega é o conjunto das sequências de Cauchy, certo? Toda sequência convergente está lá em ômega. Mas, por causa de tudo isso que a gente está discutindo agora, como nos racionais nem toda... Ai, droga. Peraí. Pronto. Como nem toda sequência de Cauchy é convergente, o fato de uma sequência pertencer a ômega, ou seja, de ser de Cauchy, não necessariamente implica que ela seja convergente. Tá beleza? Tá? Então, nesse conjunto das sequências ômega, toda sequência convergente está lá. Mas nem toda sequência que está lá é convergente. Exatamente porque eu estou nos racionais. Certo? Então, por exemplo, aquele exemplo que o Leonardo deu da sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n é um exemplo de uma sequência que está em ômega, mas não é convergente. Isso aí é, tipo assim, outras palavras daquilo que a gente já estava falando hoje. Alguma dúvida nisso? Beleza, pessoal? Certo? Então, o que é importante entender? Lá no ômega tem todas as sequências convergentes e algumas que não são convergentes. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Essa é uma construção por classes de equivalência também, tá? Que a construção por de Dedekind não é. Essa aí é por classe de equivalência. Então, eu vou definir a seguinte relação de equivalência. Eu vou dizer que duas sequências em ômega são equivalentes se o limite da diferença delas é zero. Beleza? Então, se elas ficam próximas uma da outra. Tá tranquilo? Então, isso aí vai me definir uma relação de equivalência em ômega. Tá certo? Então, eu vou ter o seguinte. Agora, olhando de novo para essas duas coisas aqui, ó. Certo? Essas duas questões aí. O que isso vai me dizer? Que lá em ômega, eu tenho algumas sequências que são convergentes e outras não. Certo? Então, se eu pegar uma sequência convergente para A, uma sequência xn convergente para A, e se eu pegar uma sequência yn equivalente a xn, o que quer dizer esse equivalente? É que o limite de xn menos yn é zero. Então, se xn converge para A e yn menos xn converge para zero, então yn tem que convergir para A também, beleza? Alguma dúvida nisso? Certo? Beleza, pessoal? Então, o que vai acontecer? Já adiantando o que está no próximo slide. Essas classes de equivalência das sequências que convergem para A, certo? Elas vão estar associadas com o próprio número racional A. Só que existem classes de equivalência que não são convergentes. Essas classes de equivalência que não são convergentes vão definir os números irracionais. Então, vou escrever aqui. Com base nessa relação de equivalência, o conjunto R vai ser o conjunto quociente, que é o conjunto das classes de equivalência definida pelas sequências de ômega. O que é essa notação? Só lembrando, o que é essa notação com uma barrinha em cima? É o conjunto das classes de equivalência de uma sequência, tá legal? Beleza? Certo? Então, o que é a classe de equivalência definida pela sequência 1 sobre n, por exemplo? O que é essa classe de equivalência? São todas as sequências que convergem para zero.
Concorda? Beleza? Certo? Então, essa classe de equivalência, que tem todas as sequências que convergem para zero, ela vai estar identificada com o próprio número zero. Tá legal? Certo? Agora, o que é a classe de equivalência definida por aquela sequência que o Leonardo colocou? 1 mais 1 sobre n menos 1 mais 1 sobre n elevado a n. Seriam todas as sequências que convergem para E. Só que eu estou em Q. O que eu quero construir é justamente os números irracionais. Então, as sequências que convergem para E, em Q, elas são de Cauchy, mas não são convergentes. Então, em Q, essa classe de equivalência, que estaria associada com o número E, não está associada com nenhum elemento. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Se a sequência converge para um número racional, então a gente vai identificar a classe de equivalência com o próprio número racional. Se a sequência não converge para um número racional, então a classe de equivalência vai ser aquilo que vai inventar o novo número. E a classe de equivalência que eu vou chamar de número irracional. Tá legal? Então, não sei se está fazendo sentido, mas pensem o seguinte: esse processo aí de classe de equivalência ele tem exatamente a mesma ideia que a gente usou na construção de Z e de Q por classe de equivalência. Tá tranquilo? Porque, lembrem só, como é que a gente construiu Z? A gente falou de subtrações equivalentes. Tá? Certo? Aí olhem todas as subtrações possíveis. Algumas estão associadas com números naturais. Tá legal? Por exemplo, 5 menos 3 está associada com número natural. Então, as subtrações equivalentes a 5 menos 3 vão estar identificadas com o número 2. Certo? Beleza? Mas 3 menos 5 não está associado a nada. Tá? Então, esse 3 menos 5 vai justamente definir um novo objeto, que eu vou chamar de número negativo, no caso. Então, aqui é exatamente a mesma coisa. Eu pego todas as sequências de Cauchy. Algumas vão estar identificadas com números que já existem. Certo? Então, beleza. Outras não. Então, essas que não estão identificadas, que vão ser responsáveis justamente por criar um novo objeto, que no caso é o número irracional. Então, é o mesmo processo que a gente faz em Z em Q. A gente define uma equivalência e observa que algumas classes estão identificadas com objetos que já existem no conjunto anterior e outras vão definir um novo tipo de objeto. E aí, fez sentido? Agora você está mostrando para a gente a construção de R baseado na sequência de Cauchy, que naquele momento anterior foi pelos cortes, né? Exatamente, isso aí. Tá. Deixa eu só aproveitar que eu interrompi. Esses slides aí, você já acrescentou lá? Já. Tá. Já tá lá esse aí. Isso aí eu botei ontem, que eu não tinha, mas eu já subi lá, tá? Beleza, pessoal? Fez sentido? Alguém quer? Rodrigo. Eu, Vitor. Na verdade, eu queria que você me esclarecesse a relação das operações. Nesse caso, porque a abordagem não é numérica agora, a abordagem é pelos termos da sequência. Enfim, então como é que fica a questão das operações? Tem um limite envolvido, as propriedades do limite têm a ver com isso ou não? Tem. As operações entre números reais, que você está falando. Isso, a partir desta construção, dessa classe de equivalência, como é que... Isso, tem a ver com as propriedades de limite, justamente. Sim, então, tá. Essa pergunta do Rodrigo é muito boa, pelo seguinte, porque olha só, isso aí que eu coloquei é só o começo da construção, tá? Agora, lembra que todas as construções anteriores eu botei aquele roteirinho que a gente tem que seguir?
que primeiro define o objeto, depois define a estrutura, etc, etc. Então, o próximo passo seria definir as operações, que é o que o Rodrigo está falando. Tá beleza? Certo? Só que a definição dessas operações, para eu construir as operações, eu tenho que usar as propriedades de limite em Q. Entendeu? Então, qual é a questão? Eu acho, vocês podem concordar ou não, eu acho essa construção aí, vamos dizer assim, até tecnicamente mais fácil que a construção por corda de Dedekind. Eu acho até que dá para entender melhor, mas qual é o problema dela? É que eu tenho que dar uma volta maior, certo? Então, para fazer essa construção, eu teria que primeiro construir Q, depois definir sequência em Q, provar todas as propriedades de limite em Q, aí fazer a construção, aí eu chegaria a R, e aí depois estender o conceito de sequência para R. Então, é uma construção que tem que dar uma volta maior. Por isso que naquele slide anterior, eu botei propriedades mais ou menos equivalentes, né? Porque elas são equivalentes, mas elas têm, vamos dizer assim, pré-requisitos diferentes. Certo, Rodrigo? Beleza, Vitor, entendi. Valeu. Beleza, pessoal? Mas fez sentido isso aí? Quem quer falar alguma coisa antes de acabar a aula? Tá na boa? Tá mesmo, pessoal? Fala aí alguma coisa, alguém mais. Essa construção aí ficou muito louca, ô Lucas? Não, o que eu ia dizer é que eu acho que eu vou ter que meditar, sentar um pouquinho, respirar e, e ver se foi. Se não, eu revejo o vídeo, né? Sei lá. Tá. Beleza. Ótimo, Lucas. Acho que é bem isso mesmo. Mas independente dessa meditação, eu acho que é isso que o Diego falou. Eu acho isso, mas assim, isso é uma questão pessoal, tá? Eu acho que não necessariamente outras pessoas. Eu acho isso até mais fácil do que cortes. Assim, mas só que o problema é esse, é que eu tenho que dar essa volta. Entendeu? Beleza? Então é isso, pessoal. Então por hoje é só. Se ninguém tem mais nada a dizer. Ô, Vitor, quando você estava falando do espaço métrico, é porque eu não perguntei porque eu não tinha a ver com a aula, né? Eu fui pesquisar e aí tem um negócio que ele chama de mapa. O que é um mapa? Não, o mapa é uma função mesmo. Entendeu? É porque tem vários termos que são usados como sinônimos de função em contextos específicos, entendeu? Então, por exemplo, uma transformação é uma função também, só que você usa esse termo no contexto de espaços vetoriais. Mas Entendi. Aí no espaço métrico a gente vai chamar a função de mapa. Mas também isso não é tão assim homogêneo. Não. Tá bom. Mas é isso. Beleza, obrigado. Beleza. Mais alguma coisa, pessoal? Podemos ficar por aqui? Então, valeu, então. Então, até amanhã, pessoal. Amanhã, 3 horas. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Até amanhã. Gente. Tchau, gente. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, gente. E Jonatas, a gente 11 horas.